Bem-vindos ao segundo episódio de Direito Comunica, um programa de rádio da Unisociesc, feito e elaborado pela Turma de Direito e focado em Direito e Cultura. Eu sou a Bárbara Cristina Berger e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre uma das minhas HQs prediletas e principalmente uma das minhas séries prediletas, The Boys. Eu sou o Lucas, estudante do segundo ano de Direito. Estou aqui com a Bárbara também para a gente apresentar esse trabalho para todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao Direito Comunica. E para começar, fazendo uma breve introdução já, a gente vai discutir, como a Bárbara já disse, nesse episódio, a série The Boys. Uma sériezinha aí, né, Bárbara? Uma sériezinha nada conhecida. Um recado de urgência do nosso orientador, Albano Francis Schmidt. Ele queria me avisar que as HQs The Boys estão à venda na Dalaran. Esse cara deve pagar pro pessoal falar isso, cara. Bom, os quadrinhos foram publicados do ano de 2006 até o ano de 2012. Já pararam faz um tempo, mas eles estão acabando voltando no gosto da galera agora com a série. Eles foram publicados pelo Garth Ennis e pelo Derek Robertson. Bom, os dois são já roteiristas bem conceituados na série Marvel, todos eles no mundo dos quadrinhos também. E isso explica bastante porque a série é uma clássica, para quem não conhece, é uma sátira bem clara ao mundo da DC, né? E acaba se refletindo já quando a gente vê os personagens, são uma paródia, uma parada meio trocada e tal. Se ela puder fazer uma piada, ela vai. Então, The Boys não é a sua típica série jurídica. Eu sei que a gente tá aqui falando sobre direito, mas The Boys é uma aspiração decorrente que abre um leque para todas as possibilidades. Direito está dentro delas. A série estreou em 2019 e, como ele já falou, ela é baseada nos quadrinhos de super-heróis fora dos padrões ou super-heróis dentro do nosso mundo e como eles seriam. The Boys apresenta uma vertente bem mais cruel e real do que seria alguém sem os meros controles mortais e alguém com super força, alguém que tivesse o mundo aos seus pés. As HQs de The Boys tiveram 72 edições e outras séries complementares. A série da Amazon Prime é produzida por Evan Goldberg e Seth Rogen, que todo mundo conhece, e já é um grande sucesso. Inclusive, ela lançou sua segunda temporada em setembro de 2020. Essa segunda temporada já acabou. Se você nunca assistiu The Boys, nem a primeira, nem a segunda temporada, se prepare para spoilers. Já passou um mês, a gente já está se considerando liberados para eles. Que pedra que você estava, não é? Verdade. Além disso, a série já foi confirmada para a terceira temporada antes mesmo da segunda temporada sair. A previsão é que a série conte com 5 temporadas. E a gente pode passar os próximos 20 minutos falando sobre a atuação incrível do Anthony Starr como Capitão Pátria, ou analisar todos os comportamentos egolatras de todos os nossos super-heróis prediletos e até da galerinha do The Boys, os garotos. Mas a gente vai indo um pouco mais para as consequências jurídicas dos nossos anti-heróis. É contigo. Bom, a Bárbara já deixou a gente com o queijo e a faca na mão, né? Vamos logo aí para essa análise, mas antes eu queria trazer o pessoal para seguir a gente nas redes sociais, Direito Comunica no Instagram, Direito Comunica no YouTube também, no Instagram junto e no YouTube separado, e também seguir o pessoal da Join Web Rádio, o pessoal que está fazendo a produção aí, que faz o trabalho sujo no fundo, né? A gente só fica com a parte boa. Vamos que vamos, então. Então, gente, já se falou do que se trata a série, são super-heróis, é uma série de comédia com muito sangue. Se você não gosta de sangue, infelizmente não é pra você, mas ao mesmo tempo são cenas hilárias. E você tem o contragrupo, que é um grupo contrário aos heróis, que são as pessoas mais fantásticas da face da Terra e mais duronas. Nós temos o leitinho materno, o carniceiro. A camisa do Leitinho é demais, ele só usa a camisa da hora. O nome do Leitinho é demais, meu Deus. Leitinho materno é um dos melhores personagens. Francês também. O francês, quando começa a falar em francês, ulala. Nós temos o francês e a fêmea. Mas, Bárbara, afinal, The Boys é uma série de super-herói, dá pra dizer isso? Tu acha que é uma série de comédia com plano de fundo de super-heróis aí? É um drama? É um romance? O que é The Boys pra ti? Pra mim, The Boys é uma sátira. Ela tem um pouco de tudo, mas no fundo, pra mim, The Boys é uma sátira. Principalmente aquele chacoalhão um pouco que a gente precisa. Porque The Boys, ele não tem uma data, mas fica muito claro onde ele se passa e quando ele se passa.
sistema The Boys é muito parecido com o nosso. Então tem vários personagens, você tá assistindo e você olha... Essa não é aquela deputada tal. É muito parecido o rosto, o discurso. Então, gente, The Boys é uma sátira do que a gente vive o tempo todo. E como seria o mundo se a gente só colocasse um pouquinho mais de poderes nele. Eu fico sonhando com esse dia. O pessoal vai aparecer gente voando por aí. Não sei se ia ser bom ou ruim, né? Mas... Olha, depois de assistir eu fiquei meio traumatizada. Eu prefiro o mundo bem sem graça. De cara com o Capitão Pátria na rua aí não deve ser mole, não. Eu acho que a gente já tem vários Capitães Pátrias na rua, eles só não têm os poderes. Imagina com os poderes, meu! Já pulando pra primeira temporada aí, o que tu gostaria de pontuar aí, Bárbara, na primeira temporada? O que tu acha legal aí pra galera conhecer um pouco mais a série? Primeira temporada, gente, como a gente falou que a gente ia falar um pouco de jurídico, pra mim eu acho muito interessante os primeiros episódios de The Boys. The Boys começa com uma cena fantástica, tanto nos quadrinhos quanto na série, começa com a mesma cena, se eu não me engano. Mas não é dela que eu vou falar. Se você assistiu, você sabe de quem eu estou falando. Robin! Mas não. Uma das primeiras cenas tem 2 menininhos discutindo sobre super-heróis e vem um caminhão a toda de... É um carro forte, né? Carro forte, um caminhão, acho que é um caminhão. É um caminhão, mas ele tava sendo assaltado. Isso. E daí o Capitão Pátria para esse caminhão e para os assaltantes e você pensa, poxa, olha ali, Capitão América chegou, vai salvar o mundo. Eu pensei isso mesmo. Isso é sério, mas é algo muito próximo disso. E daí chega uma personagem que é a Rainha Maeve, maravilhosa, que é a cara da Mulher Maravilha. Eles parecem ter ali um poder de polícia. Eles parecem ter toda e qualquer autoridade permitida pelo governo para agir. Só que em 2 segundos, eles já estão abusando desse poder e o Capitão Pátria já tá... Tá quebrando os caras, tá derretendo arma na mão do pessoal. Não é nem isso. O cara dá um sorrisinho pra... Eu acho que o cara sorri pra ele, ele vai lá e derrete a mão do cara. E daí tu já entende que... Não é essa típica história de super-heróis. E daí tem umas cenas também que a polícia, ela claramente larga a mão assim, não, o pessoal chegou, vamos deixar deles. Não, olha, os supers. Isso fica muito bem claro que existe, pelo menos na primeira temporada, existe uma confiança muito grande do público e das autoridades com os The Boys. E daí você tem essa cena que ele falou, que é uma cena que tem um atirador no alto de um prédio e os super chegam e a polícia respira, sabe? Super, beleza. Eles estão lá. E daí o Capitão Pátria sobe violentamente voando e a Rainha Maeve não voa, então ela pega o elevador. Em vez de ele parar o cara que tá atirando nos outros, não, ele para lá do lado do elevador, espera a Maeve chegar pra continuar a conversa. Daí quando ele e a Maeve abrem a porta... O atirador se rende. Ele fica até meio brabo, ele esperava né, E ele decide que... Ele fica meio bravo, ele esperava um confronto. Pô, o dia dele era pra ser mais divertido que isso, né, gente? E ele decide, então, que ele vai matar o cara. E dane-se qualquer consequência. E eles começam um debate, né? Ela começa, não, mas será que precisa matar o cara? Ele, eu quero matar. Ele quer matar o cara. A Rainha Maeve, não, mas o cara já largou a arma, ele não tá fazendo nada. Não, mata ele. E ele mata o cara e depois atira na Rainha Maeve pra dizer que foi legítima defesa. Não que fosse considerar ainda, né? Porque nem arranhou a mulher. Mas fica bem claro que ele tem 0 apreço por qualquer sistema jurídico, qualquer processo, pelo devido processo legal. É uma quebra de procedimento, assim, a série na primeira temporada é toda uma quebra de procedimento. E a primeira temporada, eu acho que dá pra resumir bem nesse primeiro episódio. Eu acho que a série, ela fez questão de mostrar já no primeiro episódio do que ela se propõe, e tanto que a primeira série é uma construção, mais ou menos, de cada um, né? Sim, é exatamente o que você falou. E a primeira temporada, ela trata a Voight, que é a empresa que tem esses super-heróis, como uma autoridade absoluta. Então, as leis, o judiciário, o governo, é só uma ameaça distante. Eles chegam a comentar em determinados momentos... Mas é aquela coisa de não vamos exagerar para eles não lembrarem que eles têm algum poder. E é isso, eles acreditam que o resto do mundo é totalmente passível de ser controlado, na primeira temporada, pelo menos.
E a gente chega na segunda. Boa sorte com os spoilers, se você não assistiu. Que é a atual, a proposta que tava em exibição a propósito. Já partindo pra segunda, tem alguma grande diferença que tu viu já no começo da segunda temporada ou no meio, que tu acha que o ritmo da série mudou? Como é que foi, Bárbara? Uma grande diferença que eu vi, agora me desculpe, mas eu não sei dizer se é no final da primeira ou no início da segunda, é quando o Capitão América liberou o Soro V, que a gente vai falar sobre isso, que é o que transforma os super-heróis. Você descobre que foi ele mesmo que liberou para terroristas e para quem ele achava que ia incomodar. E quem fala com ele é o diretor da Void. E o cara fala, a gente não é uma empresa de super-heróis. A gente é uma indústria farmacêutica. A gente criou e fica meio abafado ali, mas entre linhas, a gente pode te destruir porque você não é nada pra gente. E ali tu começa a entender que não são os personagens principais. É a Voight, é a indústria, é todo esse poder que vai além de meras pessoas indestrutíveis por balas. E é muito interessante, eu acho que até o personagem do Capitão Pátria, que na primeira temporada ele mostrou que ele tem uma certa ambição. No começo ele parecia só um psicopata, um cara que gostava de matar as pessoas e não tinha muito motivo. E depois ele começa a mostrar que ele tem uma personalidade. Eu acho que até, não querendo dar muito spoiler, mas toda a trama mostra que ele tem umas ligações que ele queria ter feito, que ele acabou sendo abandonado, e depois ele acaba matando no final da série a única pessoa que importava pra ele, na verdade. E depois ele começa a mostrar que ele tem outras ambições, ele quer ser amado, quer ser visto. Esse é um bom ponto. Até porque, quando tu assistiu as duas temporadas, na primeira temporada parece só que ele tava com tédio, né? Ele fazia as coisas por fazer, ele queria manter o status dele, ele tá com tédio. Personagem bem desumanizado mesmo. Sim, na segunda temporada ele já tem um motivo, ele tem coisas que ele quer, ele tem amor, ele tem ambições, é bem mais legal. E você, qual foi a sua cena predileta? O que fez você achar que a segunda temporada era algo novo? Bom, quando eu percebi que eles estavam trabalhando mais com aquele núcleo dos personagens realmente juntos pra destruir o Super, eu achei muito legal, porque é bem aquele esquema do mal contra o bem, aquela parada toda. E daí eu pensei, como é que essa galera no fundo de um porão vai conseguir acabar com a Voight? Não faz muito sentido, né? Gente, porque é uma indústria gigantesca, a gente tem 5 personagens com nomes terríveis que simplesmente não tem medo de morrer, né? E eles querem vingança, porque no final é isso que eles querem. Eles estão cansados, eles querem vingança. Mas eles vão de uma maneira muito engraçada. Uma parada muito engraçada sobre a Voight, a empresa que acaba mostrando que é uma multinacional de todo tipo de coisa. Ela vende bebida, ela vende brinquedo, ela vende filme, série, acaba produzindo a mesma coisa, ela... Nenhuma relação com a multinacional que faz a série, mas tudo bem. Essa é a questão que eu ia levantar. É hilário, né? É muito engraçado como eles têm a coragem de, brincar com o próprio poder e mostrar, olha o que a gente é capaz de ser um dia ou é hoje. Sim, é uma das maiores empresas do mundo criticando grandes empresas. E você fica rindo, porque se tem alguém que pode fazer essa sátira e ser ileso, é a Amazon. Eu comentei antes que são 5 contra o mundo de super-heróis, mas eu estava errada. Não são só 5, a gente esquece de contar que, querendo ou não, eles têm certos apoios na CIA, eles têm todo por trás, às vezes. É engraçado como a gente vê que apoio não bélico, mas militar. Uma entidade governamental que se preocupa. Uma identidade governamental. Só que essa identidade governamental não tem poder legítimo para ir sozinha. Então ela contrata por fora esses caras para irem. Eu acho que até o sistema americano ele permite um pouco essa brincadeira no Brasil. Não aconteceria. Não. Você vai assistindo essa série e tem muita coisa que você olha do Brasil. Isso não poderia acontecer. Ele, né, aquelas reuniões, se vocês, né, fazerem isso com os caras, a gente consegue uma gravação ilegal e aquelas coisas, né? A gente espera no Brasil isso não consiga acontecer. Mas não, tem muita coisa lá que você olha e você pensa que bom que eu moro no Brasil, isso não poderia acontecer aqui. Mas até, não falando que poderia acontecer nos Estados Unidos. Gente, tanto os mocinhos, que são os garotões, quanto os supers, todos eles quebram inúmeras leis. A série inteira, né, desde a primeira temporada como na segunda, como invasão de espaço aéreo, depredação de espaço público.
utilização de equipamento bélicos em áreas não controladas é um rolo. E daí, o que eu gosto da segunda temporada é que eu acho que ela entra em temas mais polêmicos. Asperosos. Mais perigosos. E temas que realmente entram na parte jurídica. Ela vai falar sobre biodireito. Quer falar um pouco sobre parte do biodireito? Acho que, como tu tá estudando isso atualmente, eu acho que tu já é quase uma atual... Agradecendo o curso de biodireito da Unisociesc. Mas não, biodireito é um ramo do direito público que se associa à bioética e estuda as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina. A biotecnologia, com peculiaridades relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana. O biodireito vai dizer até onde as coisas são éticas ou não e se elas devem ser reguladas ou não. Gente, na nossa contemporaneidade, nesse mundo físico que a gente está vivendo, um soro que dá superpoderes às pessoas com certeza entraria numa discussão do biodireito. Disso deve ser controlado com toda certeza. E eles tratam isso na série. E eles têm essa noção, tanto que isso é sempre por baixo dos panos. E quando é descoberto, eles envolvem a mídia e fazem aquela grande jogada de nós precisamos disso. Porque... vai vir terroristas, vai vir alguém que a gente precise fazer mais pessoas virem super-heróis. Então é bem interessante, porque abre esse debate de até que ponto os super-heróis são positivos, porque até então eles achavam que era uma dádiva divina ou um erro genético. Tinha até academias de super na série, uma coisa doida assim. Exatamente. Igreja para os supers. As pessoas rezavam para eles serem super, mas não, é apenas um soro. E quando isso vai para a população, causa todo um alvoroço, mas isso também vai para o judiciário de, mas isso deve ser permitido? E é muito louco que ele faz essa relação com a realidade, parece muito fora, né? Parece tipo, não tem como isso acontecer na verdade, mas esses estudos químicos e biológicos que visam a alteração do corpo humano já existem, né? Existem. E são os chamados, qual é a sigla mesmo? Oh, meu Deus! São os DGPIs. Isso mesmo. São os estudos que trabalham mais com a parte da manipulação genética, né? Inclusive, um professor, ele removeu uma proteína... Isso aconteceu de verdade, gente. O professor removeu uma proteína do DNA dos embriões de 2 irmãs gêmeas para impedir que elas contraíssem o vírus do HIV. Ele fez isso sem autorização. Não foi um estudo completamente aprovado. Entrou em toda uma questão de ética depois. Segundo ele, a Nala e a Lulu nasceram saudáveis, que são as meninas. Agora, esse estudo está sendo muito questionado pela decisão do professor, porque o seu trabalho pode trazer consequências desconhecidas. Essas meninas podem crescer e virem a ter outras doenças, aumentar o risco de suscetibilidade de qualquer outros vírus, como o vírus do oeste do Nilo, o da gripe. Isso me assusta. Com certeza, só de pensar que é possível selecionar características que são humanas, boas e são ruins e esse padrão pode acabar se repetindo. A maior parte desses trabalhos são proibidos, mas estudos são feitos porque, como a gente aprendeu o coronavírus, estudar é sempre bom. Pois que a gente conhece essas coisas é... Saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer é sempre bom. Já partindo mais para a parte dos personagens, eu acho que tem uma questão com as redes sociais, que é bem interessante. A parte da Tempesta, na tradução em português, que tem uns nomes bem legal traduzido em português, inclusive. Tem, os nomes em português são muito bons. E ela realmente mostra como as redes sociais acabam podendo ajudar e atrapalhar nessa parada, não só da relação pessoal, como da relação empresarial e da relação com o público, porque ela em particular, critica tudo que tem na VOT e depois a gente entende o porquê, quais são as motivações dela e que ela acaba sendo uma das fundadoras. Uhum. E ela também mostra que essa atividade que ela faz na rede social, ela pode atrapalhar pra caramba. Depois o Capitão Pátria também se preocupa com isso pra caramba. Dá pra ver que ele chega e perde... Eu perdi quantos pontos daí? Isso é o que já tá desde da primeira temporada, né? Eles têm uma preocupação com o lucro deles e com a imagem pública deles, porque um depende do outro, o valor social deles.
Isso, obviamente, acarreta na conta bancária deles. Então, o Capitão América é um... Capitão Pátria, desculpe, Capitão América. Eu sei que você nunca fez nada de errado, mas o Capitão Pátria fez. Capitão Pátria fica o tempo todo olhando os pontos dele. E ela olha pra ele, tu perdeu 14 pontos, não tem problema. Vem aqui comigo. A gente vai fazer uma série de memes e notícias falsas. A gente joga na internet. E teus pontos aumentam. Parece uma realidade aí, né? E eu acho muito legal nesse episódio que realmente os pontos dele aumentam. Eles conseguem eles fazem toda uma campanha de que ter mais super-heróis é algo positivo. Eles fazem uma campanha contra alguns políticos do país. Eles fazem vários comentários, uma realidade muito próxima da nossa. Mas durante esse episódio inteiro fica aparecendo às vezes um cara ali que não é. E eu pensei, putz, esse cara tem superpoderes. E não, ele era só um cara lendo aquilo, que no final ele tá tão angustiado, com tanto medo, que ele entra numa farmácia e ele vê uma luz verde. O cara tava indo pegar um fósforo, algo do tipo, ele achou que ele viu uma luz verde e ele mata o cara, porque vai que ele fosse um super terrorista. Porque ele passou o dia inteiro sendo alimentado por aquelas fake news e por tudo que a Stormfront acabou utilizando apenas para subir o ibope dela. Já partindo mais para a parte da retaliação governamental que acaba ocorrendo no final da série, né? Melhor parte da série. Depois de um vazamento de informações ali pela Starlight, que acaba espalhando que a Vought acaba... Em português. Que acaba espalhando que a Vought criava o soro e aplicava nas crianças. E tem a cena do bebê, que é demais. Ele pega o bebê, ele lança raio pelo olho. Daí o Bruto pega o bebê e estraçalha o pessoal, é demais. E acaba mostrando que o governo também tem, apesar das dificuldades, tem uma capacidade de mudar a sua realidade e acabar fazendo parte da nova realidade, como já diria o Bobbio. A lei surge de acordo com a necessidade social. Acabei de ler aqui. Mas o Bob ele abre um debate de que a gente procura por mudanças na lei de acordo com o que está acontecendo na sociedade naquele momento. Então, por exemplo, a gente não precisa nesse momento de uma lei que lide com super-heróis e regulamentize eles. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, dentro do universo de The Boys, eles precisam. E daí você começa a ver clamores populares, você começa a ver deputados reunindo multidões e fazendo discursos de, olha, a gente tem que proibir isso, a gente tem que regulamentar esses caras. E isso não é algo novo, a gente assistiu isso em Vingadores. A gente já conhece essa história de isso precisa ser regulamentado, até porque as consequências, se não forem, são graves. E a gente tem 2 debates ali na questão das leis, que é esse, precisa se regulamentar. E tem um outro debate que é, esses caras já existem, eles já estão aqui, querendo ou não, eles são uma arma. A gente pode usar eles dentro dos militares? Então, e daí eu acho que esse é um debate que eu gostaria de assistir na série, ele se tornando internacional. Eu acho que vai virar na próxima temporada que tá vindo aí. Tem que virar, porque se os Estados Unidos colocar um homem que voa com olhos lasers, que mata 300 pessoas por segundo, uma outra pessoa que é indestrutível, outra que joga um raio de luz e apaga todo mundo, e usar eles como arma? Pera, não é bem assim. Tá um passo bem grande na frente. Temos vários tratados sobre não proliferação de armas nucleares. Mas eles não são uma arma nucleares. Mas eles também não são soldados. E tu acha que no caso, se isso fosse possível, tu acha que essa relação que aconteceria viria à tona, ou tu acha que eles deixariam meio que na encolha ali, a gente gosta, a gente não gosta, e quando o negócio pegasse mesmo que a gente fala, não, agora a gente tá trabalhando com eles e tal, ou tu acha que o governo ia abraçar eles logo de primeira, ia mostrar, não, agora são nossos soldados, e assim vai funcionar? Eu não tinha entendido perguntando isso. Tu quer saber se o governo abraçaria? Ou fingiria que não? Eu não faço ideia. Na série, o governo não tá abraçando eles no início. Eles abraçam ele por uma... Primeiro um progressista abraça eles depois de uma chantagem.
E depois eles abraçam eles por uma necessidade pública que foi os super terroristas. Mas não fica claro até que ponto ali era interessante. Eu particularmente acho que eles deixariam na encolha, assim. Ou era preocupação. Eu tô indo pelo que aconteceu na série. Na vida real, eu gostaria que, não, vamos legislar esses caras. Não dá pra colocar do exército. Mas se seria isso que acontecesse, não faço ideia. Ainda bem que a gente tá em 2020 e a nossa única preocupação é uma pandemia mundial, né? É coisa pouca. É verdade. Verdade. Bom, já se encaminhando para o nosso final aqui, nosso tempo já está estourando. Queria apontar alguma coisa, Bárbara? Alguma crítica? Alguma opinião? O que eu gostaria de apontar é que se você não assistiu, assista. Meu Deus. The Boys está fantástico. Já temos próxima temporada programada. Infelizmente, acho que vai ser final de 2020, início de 2021. Não sei, pelo que eu procurei. Mas eu acho que eu vou abrir para vocês opiniões e críticas. A minha crítica é que o Leitinho tem que aparecer mais. O Leitinho... O Leitinho da mamãe merece um cargo principal. Leitinho, fêmea e francês. E a Químico? A Químico é a fêmea. E era isso. O que a gente falou sobre o The Boys hoje? Bárbara, conseguia resumir pra galera aí rapidão, já que nosso tempo já era. Deu spoilers de 2 temporadas inteiras para a galera. Se você perdeu, não sei se vai Nós fizemos, gente, a gente fez um levantadão de como The Boys, na primeira temporada, participa de crimes básicos, normais, como abuso de poder, homicídio, rapto, deixa eu pensar, depredação de espaço público, depredação de propriedade privada, corrupção, é um show. Para entrar numa segunda temporada e abraçar biodireito, terrorismo. E aquele humor que a gente adora. Matar meio congresso. Essa em foi pleno demais. Julgamento. O demais foi quando a gente descobriu quem foi. Meu Deus, eu não vou nem falar nada, porque não tem muito o que falar mesmo, né? Então, ia ser só um spoiler por ser spoiler mesmo. Então não vamos fazer isso. Então, assim, a evolução... A gente comentou sobre a evolução de The Boys e principalmente sobre a evolução dos crimes de The Boys. Então assista The Boys é top, The Boys é tudo. The Boys é tudo e, gente, eu tenho certeza que a gente deve ter deixado uns 100 crimes de fora, porque eu acabei de lembrar do nosso querido Profundo. Ixi. E de tantos outros personagens que a gente também não comentou sobre os delitos. Enfim, a gente vai ter que terminar, senão o pessoal da produção vai dar uma surra na gente aqui. Queria agradecer toda a audiência aí que está escutando a gente. Logo vai ter mais Direito Comunica, projeto do pessoal aqui dos alunos de Direito da SOCIES com o pessoal da comunicação. Foi um prazer. Eu espero que vocês fiquem pro próximo. Vai ser mais pesado, mas com certeza talvez mais interessante ou tão interessante quanto. Bom, da nossa parte era isso. Queria agradecer todo mundo e agradecer ao Web Rádio Joinville pela contribuição aí. Muito, muito obrigada pelo tempo, contribuição e todo o carinho.